Os convidados de nossas histórias hoje são os empreendedores da cervejaria Edelbrau de Nova Petrópolis, Fernando Maldaner e Samuel Zanck. O detalhe curioso é que o consumo de energia da cervejaria é gerado pela própria empresa, através de uma usina solar fotovoltaica. Gente, enquanto a população em geral sofre com esse tórrido verão, vocês estão só faturando, ou não? Afonso, primeiramente, né, muito obrigado pelo convite, né? É uma satisfação estar aqui. Sempre tem um lado positivo, né? Apesar de todo esse calor, nesse verão, né? Tá bem acentuado. Sim, estamos vendendo bem, mas também não somente por causa do calor, mas devido a nosso foco em relacionamento com nossos clientes. Então, sim, nós tivemos um aumento no faturamento nesse último ano, mas muito devido a essa questão da atenção e do relacionamento que a gente tem como foco na cervejaria com os nossos clientes. A cerveja especial que vocês fabricam, ela é um pouquinho bastante diferente da cerveja tradicional. Ou seja, ela tem um lado digamos, de um consumo mais consciente. Não é simplesmente para matar sede ou então para ficar mais alegre, assim. Não é isso? É isso aí. A cerveja artesanal ela leva muito mais tempo que uma industrial para ficar pronta, né? Hoje nossa cerveja leva em torno de 25 dias, mais ou menos, para ficarem prontas. E tem todo um contexto. Tu não vai tomar que nem uma cerveja industrial, tu vai tomar com mais calma, tu vai degustar, tu vai daqui a pouco tomar numa temperatura certa. A gente tem vários produtos, vários estilos de cerveja, mais amargas, mais lupuladas, cervejas mais leves. Então, assim, tem cerveja para tudo que é gosto, para agradar todas as pessoas, né? Vocês têm quantas, como é que eu vou dizer, tipos de cerveja, hein? Nós temos hoje 9 estilos em linha, são mais 2 sazonais. E nós temos uma linha que se chama Beer Lab. Então, a gente tem feito cervejas com tiragens curtas, baixas e limitadas. Além dessa aí, a gente tem também uma cerveja que é envelhecida, em barril de carvalho francês. Então, assim, temos uma variedade muito ampla de cerveja. Inclusive, a cerveja artesanal, ou especial, ela tem algum parentesco com o vinho na sua elaboração, né? Muito, não digo por exemplo, esse de usar a pipa de mas essa questão também do consumo consciente e, digamos assim, de certa maneira saudável, né? Então, beber pouco, mas beber com qualidade, né? Isso que é o grande quesito da cerveja artesanal, né? De fazer um produto realmente de extrema qualidade e para o público, para os clientes poderem sentir realmente um aroma, degustar uma cerveja, um produto de extrema qualidade. Quantos anos vocês estão elaborando cervejas agora? Nós estamos há 7 anos no mercado já. E é só para complementar a questão de cerveja envelhecida em barril de madeira. É uma coisa mais recente no Brasil, mas tem aumentado consideravelmente. Agora, recentemente, eu fui para os Estados Unidos visitar algumas cervejarias lá e deu para ver que existe uma tendência bem forte de envelhecer as cervejas e trazer um paladar totalmente diferente, de experimentar coisas novas, né? Então, acho que vai ter uma crescente muito grande em fazer cervejas em madeira. A gente está começando nosso segundo experimento. O primeiro levou 1 ano e meio para ficar pronto e no final a gente botou uma framboesa, teve uma boa aceitação. Claro, pega um público um pouco mais focado que já tem uma certa experiência com cerveja artesanal. Muitas vezes, jogar para um público que daqui a pouco não tomou muitas cervejas artesanais, ele vai ficar assustado. Então, a gente tem esse cuidado também com quem oferecer cada cerveja, né? Claro que isso aí tem um custo a mais e, portanto, o preço também a mais, né? Ou não? Sim, é o valor agregado, né? Que gera quanto isso tempo produto, fica né? no Sim, carvalho? nós deixamos maturando 1 ano e meio em barril de carvalho. Quer dizer, dinheiro investido, né? Que Com não está certeza. produzindo diretamente. Sim, o barril de carvalho ele tem o seu valor também, Sim, né? O preço. E a gente realmente agrega valor. E no final da maturação a gente ainda adicionou framboesa nessa cerveja, né? Então adicionando esse toque especial também, né? Então tá uma cerveja bem Aliás, bacana. a cerveja especial, ou artesanal, ela introduz, ela coloca algumas coisas diferentes da cerveja, não apenas os tradicionais, os materiais tradicionais, né? Os componentes tradicionais, né?
A gente tem uma cerveja que fez bastante sucesso, que foi uma cerveja que a gente pegou bergamotas e laranjas do pomar da minha avó. Então ela mora no interior da cidade de Nova Petrópolis e acabou ofertando as suas frutas para a nossa cerveja. Foi um sucesso aí, teve pessoal de São Paulo vindo lá na época de julho ali, pedindo para essa cerveja. Então, assim, foi um bom sucesso aí. A gente tem outras cervejas que levam... Inclusive, só um detalhe, vocês colocaram uma foto dela com a cestinha colhendo a bergamota. Não, a pomar, garota propaganda da Edelbrau. Ela se intitula, né? Foi uma experiência bem positiva. E em uma reportagem que a gente fez com ela, ela colocou, eu com 70 e poucos anos não imaginava que ainda ia ser garota propaganda de uma cerveja. Então, assim, valorizou o ego dela também por estar participando de um projeto nosso. Então, a questão da framboesa, da cerveja envelhecida, veio de um produtor local também. Então, a gente tenta valorizar também o que é local, o que é da cidade, que é importante, né? Muitas vezes o produtor rural ele está lá e ele não consegue expor com tanta facilidade seu produto. E através da cerveja a gente achou uma forma daqui a pouco de mostrar isso. Ele adiante. produzia a framboesa que vocês então utilizaram, né? Foram em torno de 40 quilos de framboesa nesses 400 litros de cerveja envelhecida que a gente produziu. Tem outros tipos de componentes ainda também, né? Ou não? Vocês... seriam essas duas... nós trabalhamos com diversas escolas também, né? Então, nós temos estilos americanos, estilos cerveja belga, e a cerveja belga, pode-se dizer que é uma cerveja, é um estilo mais louco, né? Entre aspas, que utiliza ingredientes diferentes, né? Então, a gente utiliza semente de coentro, aveia em determinadas cervejas, né? Que é a blonde ale, né? No caso. Então, sim, há essa possibilidade de brincar, de utilizar ingredientes diferentes na formulação dessas, né? Aí vocês também podem fazer tiragens menores, né? Sim. Neste caso, né? Hoje a cervejaria tem capacidade de fazer um mínimo de 1.000 litros. Então, que nem essa linha Beer Lab que a gente lançou final do metade do ano passado, ela é um experimento. Então, a gente faz o teste para ver como é que a aceitação, se ficar boa, a gente joga em linha. Nossa primeira cerveja que a gente fez acabou até ganhando medalha de ouro numa Copa da Cerveja aqui em Porto Alegre. Então, assim, é um experimento calculado, testado, não é qualquer coisa que a gente faz. E nós estamos com uma plantação de lúpulo na lateral da cervejaria, onde a gente vai fazer um teste e provavelmente fazer uma cerveja com o lúpulo plantado na cervejaria. Então, é um outro experimento que vai ser o próximo Beer Lab da cervejaria, né? Mas o lúpulo também é produzido em escala aqui no Rio Grande do Sul ou não, né? Acho que em Passo Fundo não tem... mas não é característico da região, né? Não é. Porque ele vem de onde? Ele precisa de um clima temperado, né? E aí é mais propício na Europa, então, enfim, né? A qualidade... É importado? Sim, hoje todo o lúpulo do Brasil é importado e existe ou da América, dos Estados Unidos ou da Europa. E existe pessoas começando a fazer plantios de lúpulo de 2, 3 anos para cá, visando chegar na mesma qualidade dos lúpulos europeus e americanos. Eu acho que é um período isso vai longe, não vai ser conversando com esses tempos aí com o pessoal da cooperativa agrária, que fornece o nosso malte e tem laboratório, eles comentaram que isso certamente vai levar uns 10 anos para tu ter alguma safra de qualidade que consiga usar pelo amargor, pelo lúpulo, pelo aroma. Então, assim, está evoluindo, mas eu acho que com uma certa maturação de tempo que é necessário, né? O mercado de vocês, como é que é? O mercado hoje não se pode medir exatamente, deve ter algum foco, mas deve ter cerveja circulando pelo Brasil inteiro, ou não? Sim, sim. Hoje já está bem conceituada essa questão da cerveja artesanal, né? Mas isso é uma história interessante também. No início, quando a gente iniciou, então implantou a cervejaria em Nova Petrópolis, era uma coisa totalmente diferente. Existiam nem 10 cervejarias no estado, né? E aí a gente vendia para os restaurantes e falava, não, nossa cerveja artesanal, né, produto diferenciado. Na época custava R$8, né, para o estabelecimento. E o dono do restaurante comentou, né, R$8, meu cliente não vai pagar preço. Não, R$8 é o meu custo para ti, tu ainda tem que botar em cima. Então hoje o pessoal já sabe que tem um custo, um valor agregado maior, né, que tu está pagando por realmente um produto de qualidade, né, que as cervejas industriais a gente fala que é outro produto, né, não dá para nem comparar com uma cerveja artesanal, né. Então hoje, já respondendo a tua pergunta, né, já está os clientes já estão muito mais educados, né, já conhecedores de cervejas artesanais e sabem da qualidade dessas, né.
E tem hoje, mas o foco de vocês ainda é o Estado, Sim. ou não? Hoje a gente foca... Tem distribuição, como é que se faz isso? A Edelbrau, ela optou por ficar uma cerveja mais regional. Então, hoje a gente atende alguns pontos de venda fora do estado, mas a maior parte é Rio Grande do Sul e Serra Gaúcha. Então, assim, por questão de... Uma opção nossa para favorecer sempre a qualidade. Então, a cerveja, assim, quanto mais antes consumida após o invase, melhor. Tu vai ter uma cerveja fresca, com mais aroma, com mais sabor. Então, a gente optou por ter um tamanho que consiga favorecer uma boa qualidade, né? Cerveja, vou fazer uma pergunta talvez que nem caberia. Dá para fazer chopp de cervejas especiais? Dá. Hoje, assim, a diferença de chopp e cerveja é simplesmente o processo de pasteurização. Então, hoje, que nós temos 9 cervejas, as 9 cervejas podem ser chopp também, consumidos em barril. A única coisa que difere o chopp, ele vai ser pasteurizado, virando cerveja, e com isso o prazo de validade dele aumenta para 5, 6 meses. Já o chopp, ele tem que ser consumido no prazo máximo de 5 a 7 dias, né? E vocês produzem chopp? Sim. Nós temos, hoje, assim, a maior parte da produção da cervejaria sai no formato de chopp, né? Então, a gente coloca em barril de inox, manda para pontos de venda, ou tem pessoas que muitas vezes no final de semana resolvem fazer suas festas, vem lá, a gente tem máquinas que acaba emprestando, alugando, aí a pessoa vai lá, pega um barril de 10, 20, 30 ou 50 litros e faz sua festa, né, com o nosso chopp. Bom, nós vamos fazer um intervalo e na volta nós vamos contar um pouco da história de vocês e ver como é que surgiu tudo isso aí, até o encontro de vocês dois como sócios da mesma cervejaria, mas isso daqui a um pouco. Nós vamos fazer um intervalo, não saia daqui. Nós estamos conversando com os empreendedores da cervejaria Edelbrau de Nova Petrópolis, Fernando Maldaner e Samuel Zanck. Nós vamos, neste bloco, ver um pouco alguma coisa de fotos da história de vocês e da história da Edelbrau. Por favor, fala. Isso aí foi o nosso início lá. A gente estava mesmo construindo a cervejaria. Então, no início a gente não tinha muito dinheiro, a gente mesmo meteu a mão na ficha lá e começou a fazer o trabalho inicial de tirar as plantas e tudo mais, né? Vale ressaltar que, como eu falei anteriormente, na época que nós abrimos em 2011, abrir uma cervejaria era uma coisa de outro mundo, né? Então, nossos familiares, vocês são loucos, o que vocês querem com cervejaria, né? Então, tínhamos que fazer todo esse trabalho também de ensinamento aos nossos parentes e amigos, né, para ver que realmente era um negócio viável, né, não era uma coisa de outro mundo. Isso aqui é a cervejaria hoje, Isso aí eu acho que é em 2013, mais ou menos. Hoje a gente tem um Gastropub, ele está um pouco mais avançado. Eu acho que vai ter uma outra foto depois que traz isso aí. Isso também foi bem no início lá, então... Nosso cervejeiro até saiu da escola, a gente deu o treinamento todo, está conosco há 8 anos, então... Já ficou maior agora. É aí sim que nem o Fernando comentou, nós temos então um Gastropub desde 2016, né, ao lado, que então serve petiscos, pratos alemães, né, também, então, para combinar, sempre harmonizar com as cervejas Edelbrau, né. Aqui alguma foto de uns tanques aí, hoje nós temos 14 tanques, de 2 a 4 mil litros, a gente consegue fazer em torno de uns 40 mil litros por mês. Outras fotos? Foto de alguns testes que a gente faz diariamente aí, para analisar como é que está a fermentação da cerveja. Aqui é uma foto aí do processo produtivo, né? Isso comentaste antes, hoje a cerveja nossa é feita totalmente artesanal. Então aqui a gente está lavando as garrafas, lava uma a uma, elas já vêm limpas de fábrica, mas se faz um pré-enxágue para depois fazer o invase sempre 2 em 2, né? É um processo bem artesanal. Ali no caso ele está fazendo então a parte de invase onde vai estar enchendo as garrafas, depois lacrando e elas entram na pasteurizadora para fazer o processo de pasteurização.
Essa é uma cerveja especial, né, uma delas. Essa que é a Blonde Ale, então, que ela vem da escola belga, né, que é adicionada essa questão da aveia e da semente de coentro, né. E ali é a foto da rotuladora, né. Então, na verdade, também é semi-automática, né, mas aí já tem um pouco mais de automático ali, que a cerveja já sai rotulada para encaixotar e colocar à venda, né. As garrafas são de vários tamanhos ou são todas desse tamanho? Nós temos de 500 e 600 ml. Sim. Isso. Aqui são as meninas da loja aí, a gente ganhou um prêmio de excelência no TripAdvisor, estão comemorando aí junto conosco, né? O que mais? Isso, e nós fomos agraciados, né, no final do ano passado pela Veja Comer e Beber como a melhor cervejaria da Serra Gaúcha. Né? Olha aí. Então, bem Parabéns, bacana, muito bacana. Aí então o barril de carvalho, né, que a gente fez a maturação da cerveja envelhecida. Foram 4 barris desses aí que permaneceram por 1 ano e meio envelhecendo. Aqui a gente traz algumas fotos aí de algumas cervejas nossas, aqui são cervejas mais tradicionais da escola alemã. Então a escola alemã não ousa tanto quanto as escolas belga, americana. Então, essa aí é minha avó, a dona Sidônia. Então a gente foi lá e tirou uma foto aí no dia que ela ajudou a gente a colher as laranjas e bergamotas lá no pomar dela. E praticamente essa foto que está no rótulo, né? Ela com cestinho, com seu cabelo grisalho e maravilha, feliz da vida. E feliz como ela é. Então essa é a foto das placas solares, então, né? São 200 placas solares que a gente iniciou a instalação em agosto do ano passado, nos tornando a primeira cervejaria artesanal no Brasil a ser autossuficiente em energia elétrica. Nós vamos falar sobre isso no outro bloco. Perfeito. Então, foto outro da ângulo colocação. da placa solar. Foi um trabalho bem difícil por causa do ângulo da nossa cervejaria, tem em torno de uns 10 metros de altura e nunca foi projetado para receber especialmente as placas. Então, assim, o prédio é mais alemão, tudo mais, então foi uma certa dificuldade, levou bastante tempo para colocar pela altura que teve, né? Sim. Então é isso. Bom, vamos contar um pouco a história de vocês. Como é que vocês se encontraram? Qual é a história de vocês? Qual é a formação que vocês tiveram? Vocês se especializaram em cerveja ou não? Ou aprenderam assim no dia a dia do trabalho? Nós dois trabalhávamos numa empresa, né, de Nova Petrópolis, e conversando eu sempre tive o... E não era de bebida, não? Não era de bebida. Sapato. De sapato, exato. Então, conversando, um dia eu tinha muito sonho de fazer um intercâmbio para a Europa, né? E aí, conversando, ele também tinha esse sonho, e um dos nossos objetivos para ir para a Europa era achar um negócio, um modelo de negócio para trazer para Nova Petrópolis, né? Porque Nova Petrópolis é a nossa cidade de origem, e a gente queria trazer e abrir uma empresa lá. Então, fomos para Dublin, né, em 2011, e só voltando um pouquinho, eu sou bancário. Em 2000 eu trabalhava no Banco do Brasil, né? E uma das histórias que me marcou muito foi um cliente meu que ele tinha na época 25 anos, né, em João Pessoa, eu trabalhava na Paraíba, fiquei 1 ano lá. E aí a empresa dele não estava muito legal, né, porque eu gerenciava a parte da conta dele, eu sabia. E aí eu perguntava para ele, cara, mas por que tu continua, né, com a tua empresa? E ele falou, cara, hoje eu emprego 10 pessoas e isso me deixa muito feliz e não vai me fazer desistir. Então, notei assim pela expressão dele que realmente fazia uma diferença na vida dele, né? E dava para notar que ele tinha um objetivo na vida, né? Que era realmente poder dar aquele sustento para aquelas 10 pessoas. E isso mudou totalmente minha cabeça. Então, antes eu vinha de uma escola bancária, né, que era mais estável e tudo, e mudei para ser um empreendedor. Então, ali que deu aquele start nessa questão do empreendedorismo, né? Então, isso foi em 2006, 2007, né? E aí entrei nessa empresa calçadista e em 2010 a gente foi a Dublin, então, fazer esse intercâmbio, né? E lá chegando, passaram 3 meses, nem isso, 2 meses, a gente já viu que, cara, a cervejaria, porque lá na Europa é uma cervejaria em cada bairro, né, dá para se dizer. Sim. E aí vem a Nova Petrópolis, a cultura alemã muito enraizada, né,
Então, uniu o útil ao agradável, né? Você quer comentar um pouquinho também? Sim, a tua história, a gente se conheceu, a gente já era amigos já, e fortaleceu essa amizade na empresa de calçados que a gente trabalhava lá, e a gente saiu então para fazer esse intercâmbio de um ano para a Irlanda, né? E lá a gente foi evoluindo, viajou para vários países, a gente viajou para 13, 14 países, visitamos a Alemanha, a República Tcheca. E eu acho que a Alemanha em si nos ajudou bastante a ter certeza desse negócio, quando a gente meio que viu que cada bairro praticamente tinha uma cervejaria. Então a gente sentiu bastante confiança e começou a acompanhar o mercado aqui no Brasil. Aqui no Brasil estava começando a ter cervejarias. Acredito que na época, quando a gente abriu aqui, tinha 18. Hoje nós estamos em praticamente 200 cervejarias no Rio Grande do Sul. Então, acho que abrimos no momento certo, foi um assertivo e está aí. Está aí a Edelbrau, está aí nós. Acho que a gente está bem feliz por ter um negócio, por estar empregando, hoje são 15 pessoas na cervejaria. Aí nós temos no Gastropub mais umas 15 pessoas, então todo o entorno. Ser empresário no Brasil não é fácil. Todo dia é um dia que tem que ser batalhado, mas assim, tem os seus benefícios também e nos alegra poder hoje chegar, depois de 7 anos, do patamar que a gente está, tendo reconhecimento do mercado e pelo produto e da forma que a gente conduz a cervejaria. Só reprisando, quer dizer que vocês foram à Europa, à Irlanda, já com esse objetivo de, como um dia, fazer uma cervejaria. Isso. Na verdade não era... E as viagens também que vocês faziam, Sim. Vocês também tinham esse foco na Europa. Na verdade não sabíamos que iríamos abrir a cervejaria em si, mas nós queríamos abrir um negócio, nós queríamos ser empreendedores, né? E como na Europa sempre tem, né, aquele passo à frente, né? Então, mas logo que chegamos lá, a gente percebeu, sim, cervejaria, e aí começamos a visitar vários centros cervejeiros, né? Bruxelas, República Tcheca, Alemanha, que o Fernando já comentou, e visitamos várias cervejarias lá para já buscar o know-how e abrir essa cervejaria na nossa volta, que foi em 2011. Mas, assim, do mercado a gente não entendia nada. Então, assim, do mercado cervejeiro. E eu lembro que a gente foi para uma feira na Alemanha com o intuito de conhecer um pouco mais. Mas nosso conhecimento era tão baixo, a gente até comprou terno, foi assim, não conhecia nada do mercado. Então, foi de terno, gravata lá. E quando a gente chegava a ser recebido nos estandes, eles viam que a gente não tinha entendimento nenhum do ramo aí, o pessoal meio que nos deixava de canto. Então, assim, foi experiências que a gente foi passando, foi vivendo. Hoje a gente se diverte com isso, claro, a gente aperfeiçoou. Hoje eu tenho curso de sommelier, sou tecnólogo cervejeiro. A gente não ficou parado nesse tempo, mas o começo foi muito engraçado. A gente veio do viés negócio e passou por algumas poucas e boas aí em alguns lugares. A formação básica de vocês, digamos, foi de que tu é em hotelaria, né, Fernando? Eu sou formado em hotelaria e tenho um MBA em gestão empresarial. E eu, administração de empresas e pós-graduação em gestão de vendas. Então, quer dizer, vocês estão unindo exatamente as duas coisas, ou seja, de fazer o produto, do ponto de vista técnico, mas ao mesmo tempo saber administrar o próprio negócio. Isso. Né? Exatamente. A gente tem bastante esse viés de administração. Então, acho que faz parte. Na cerveja, tu não pode ter só amor pelo produto, mas também tem que fazer com que ele cresça, que ele aconteça, né? Então... E vale ressaltar que nesse mundo de cerveja artesanal é muito difícil ter um consumidor, um cliente fiel. Porque existem N marcas, né, de qualidade e a pessoa sempre quer experimentar, vai viajar, quer experimentar a cerveja dessa cidade, né? Então, é importante a gente estar sempre inovando e sempre com esse viés administrativo, né, pensando em inovações e fazendo estudos, realmente para estar sempre à frente e também conseguir conquistar cada vez mais consumidores novos, né, que ainda não conhecem a Edelbrau. Nós vamos fazer mais um intervalo e na volta nós vamos conversar um pouco mais sobre a tal de usina solar, de energia solar fotovoltaica. Realmente é uma novidade e hoje é a grande, digamos, a grande alternativa, né, para uma energia, inclusive, barata, né, porque vocês estão investindo bastante no começo, mas vai se pagando aos poucos, daqui a um pouco vai ser o valor, digamos, mensal vai ser apenas simbólico. Né? Nós vamos fazer um intervalo e voltamos a seguir.
Nós estamos conversando com os empreendedores da cervejaria Edelbrau de Nova Petrópolis, Fernando Maldaner e Samuel Tsang. Nós já conversamos sobre a história dos dois empreendedores, mas não conversamos ainda sobre como é que vocês começaram. Vocês tinham muito dinheiro, vocês são filhinhos de papai rico, enfim, como é que arrumaram o capital? Não, a gente estava conversando em off, né, que eu sempre comento que eu tenho 3 sócios, né, não sou apenas um. Tem ainda o Banco do Brasil e o Sicredi também, né, como sócio. Porque a gente conseguiu, então, o financiamento, como eu vim dessa área bancária, então facilitou, né, por ter essa questão do conhecimento também, e por ser uma cidade pequena, então a questão de garantias, tudo isso facilitou a questão de conseguir esse investimento, né, externo para iniciar o nosso sonho, né. O primeiro investimento foi de quanto? Eu não sei se você imagina, você sabe mais ou menos, hein? A cervejaria, o investimento inicial foi em torno de 600, 700 mil. Mas depois disso veio ampliações, veio mais com a construção, tanque. Inclusive, da própria cervejaria, né? Isso, equipamentos, etc. Isso. E ali a gente tinha um capital daqui a pouco de, não sei se chegava a 10%, o resto veio tudo de financiamentos aí. E eu acho que vale mencionar também que a gente pegou uma época muito boa para conseguir financiamento através do BNDES, com juros muito baixos. A gente tem hoje financiamentos aí de 2,5% ao ano, até 6,5% ao ano. Então, isso fortaleceu para dar aquela iniciada, que no momento que a gente precisava, a gente teve esse aporte a custo mais baixo. Né? E ao longo desses anos todos, vocês não se apertaram, não? Sim, sim. Principalmente nós também inauguramos então, o Gastropub em 2016. O que é isso? O Gastropub, né, que é o pub com a parte gastronômica também, que é ao lado da cervejaria. Funciona no fim de semana? Funciona no final de semana, de quarta-feira a domingo. Então, também aproveitar e convidar o pessoal. Né? Vale salientar que a nossa cervejaria fica num polo turístico muito forte, né? Sendo 30 quilômetros de Gramado. Então, nós temos uma loja própria também, temos o Gastropub, então temos uma visitação para os clientes então poderem conhecer a nossa estrutura. Tem que se anunciar que vai para lá? Ou... Não. A visitação é de segunda a domingo, diariamente, das 9 às 18 horas. Sim, mas ela não é dentro da fábrica, né? Porque lá nós recebemos muitas pessoas, então ficaria meio insalubre. Então nós criamos uma vista panorâmica, né? Que tem a vista de toda a fábrica e é feita toda a explicação do processo produtivo, é dada degustação também de 2 estilos das cervejas, né? Então bem bacana para quem tem interesse em conhecer. E também vende uma loja, vende cervejas também. Sim, cervejas e outros souvenirs, né? Bonés, growlers que tu enche o chopp, chaveiros, enfim, vários souvenirs bem bacanas aí para conferir. E nesse período todo, vocês chegaram, ou seja, sempre conseguiram fechar o balanço em azul? Não, sempre foi em azul. Eu acho que o detalhe nosso aí, a gente sempre foi de botar a mão na massa. Então, assim, até pouco tempo, a gente trabalhava na parte operacional, carregando um barril, ajudando a fazer uma entrega. Faz daqui a pouco 1 ano para cá que a gente conseguiu se aliviar um pouco. E na medida que tu tem muito valor financiado, tu tem que fazer isso aí, senão começa a ir mal. Então, acho que talvez por esse motivo, a gente está sempre botando a mão na massa, trabalhando, fazendo a coisa acontecer, eu acho que a gente sempre esteve no azul. E a usina solar, hein? Como é que surgiu a ideia, como é que vocês viabilizaram na prática? A usina solar foi uma ideia que a gente já tinha isso há 2 anos atrás, mas na época estava muito inviável. O investimento passava de 500, 600 mil para a quantidade de placas que a gente precisava. E recentemente começou a ter uma baixa da tecnologia em si, né? Sim. E a gente conseguiu viabilizar isso no final do ano passado, foi metade do ano passado, em agosto, onde a gente adquiriu 200 placas solares num valor de 310 mil. E com isso a gente conseguiu gerar 100% da nossa energia. Baixou muito, então, porque isso acontece normalmente com tecnologias novas, né? Na medida em que vende em grande escala, baixa o preço. Né? Baixou. Inclusive, a gente tem uma empresa na cidade que fez o projeto, então eles também têm sentido um aumento espetacular da instalação desses painéis. Hoje eles passam de 100 instalações
dá para dizer que ano passado, eu acredito que eles tenham feito mais de 50 instalações. Então, assim, viabilizou muito a tecnologia e os financiamentos. Mas isso mais em casas, residências ou também em lojas e fábricas? Né? É isso que eu ia ressaltar. Nos dois ambientes, tanto comercial quanto residencial, tem tido uma procura bem legal. Então, nós somos amigos dessa empresa e o pessoal está dizendo que tem uma demanda bem alta e com certeza o ambiente agradece, né? Pela experiência de vocês, qual é o tamanho da conta de luz que torna viável ter a sua geração própria? Eles têm um estudo que, se eu não me engano, é 400 a 500 reais, né, a conta de luz, mas aí teria que ver certinho, né, com essas empresas. Não, então só uma eles ideia fazem geral um disso, estudo, né? mas geralmente comentaram que era mais ou menos nesse valor, né? Mas aí eu não tenho 100% a certeza, mas creio que... No nosso caso, a gente conseguiu um financiamento pelo Sicredi, que está com uma linha específica para energias renováveis, onde eles financiam 100% do projeto e hoje nosso financiamento está mais barato do que se a gente fosse pagar a conta de energia solar, a energia elétrica no caso, Sim. né? Então, assim, vale muito a pena fazer esse investimento, porque além de tu estar ajudando o meio ambiente, ajudando, enfim, tudo está ajudando também teu bolso aí com um projeto inovador, né? E a tecnologia já está tão adiantada que vocês têm o controle no celular, né, de quanto vocês geram de energia, qual é o preço dele, etc. Nós temos, inclusive, Aí está aí. É isso, nós temos um aplicativo então no celular que diariamente e até por hora a gente sabe quanto está gerando de energia solar, né? E aí embaixo tem os quilowatts e já transformado em reais. Né? Esse foi dia 28 ontem. Né? Então Vocês pode dizer geraram que foram 371 quilowatts foi gerado, né? Então, E os 248 dando uma economia de R$248. Isso, Só a gente no cadastra nesse aplicativo o valor do quilowatts da cervejaria e ele instantaneamente já faz daí o cálculo ali de quanto a gente estaria economizando pela geração daquele dia. Né? Em um dia a gente economizou quase R$250. Vocês já são autossuficientes ou tem que de vez em quando injetar uma energia, digamos, convencional? O que acontece? Hoje tu gera energia, e se tu não consome ela toda no momento, que é o nosso caso, tu joga na rede. E à noite, como não tem o sol, tu vai lá, busca essa energia. Então, existe uma homologação para isso aí, e tu vai crédito e débito junto à concessionária para fazer o uso dessa energia. O relógio sai e entra, né? Isso. São dois relógios, então tem um relógio que só corre para fora e um só para dentro da cervejaria, né? E, no caso, a única taxa que se paga sobre a energia que tu vai depois pegar de novo na rede, incidido o valor do ICMS. Então, assim, eu não consigo zerar minha conta. Eu pago hoje a taxa de iluminação pública. Mas que sócio danado esse Estado, hein? Não tem como... Não, porque tem a tarifa mínima, né? Isso não tem como... Sim. E qual é a ideia que vocês têm de, digamos, que esse investimento esteja pago? Nossa economia chega a 95% mais ou menos hoje, e a gente estima que em 5 a 6 anos a gente pague todo o investimento feito junto ao Banco Sicredi, né? E outra coisa interessante é que essas placas têm durabilidade de 25 anos, no mínimo. O que acontece? Só a cada ano, 0,8% baixa a geração dela. Então, eles garantem que, passados 25 anos, as placas têm que estar gerando 80% da energia inicial planejada, né? Então, na prática, vocês, no fim das contas, vão pagar só o ICMS. Não, mas aí não tem mais ICMS, não entra mais energia, né? Porque a ideia é que vocês gerem mais energia do que consomem, né? Isso aí. Mas igual vai ter o ICMS, porque assim, durante o dia tu sempre coloca a energia para a rede e à noite não tem sol, então tu tem que buscar. E sobre essa energia que tu gerou, mandou para a rede e ela volta ali, vai ter o ICMS que vai acabar incidindo. Bom, o que mais se pode falar da cervejaria? Nós estamos quase no final do programa. Nós temos outras ações sustentáveis, né? Então, desde o início, porque a cervejaria, a Edelbrau, foi construída para ser uma cervejaria, né? Falando em Edelbrau, de onde é que veio o nome? A cervejaria nobre, em alemão.
né? Então isso também é assunto, porque a gente foi atrás de um historiador em Nova Sim. Petrópolis, o Urbano Saipt, né? Sim. Então a gente sentou um dia com ele, tomamos lá um chimarrão, ficamos lá conversando, porque ele tem muita história, e ele sabia toda a história de Nova Petrópolis, né? Então nós ficamos lá, então, debatendo para achar realmente um nome que fizesse sentido, em alemão, né? Mas que fizesse sentido para a cervejaria. Está falando em Então, ações sustentáveis, só para certo, concluir, claro, que claro. nós Nós temos 28 mil litros em cisterna, né? Então nós captamos a água da chuva, porque precisa muita limpeza de chão, nós temos um jardim amplo lá também, então 28 mil litros em cisternas, né? Para fazer o uso dessa água da chuva, né? E não gastar da rede pública, né? Bom, o programa terminou. Nós queremos agradecer a presença de vocês aqui, o Samuel Tsang e o Fernando Maldaner, e de modo especial a audiência desse programa, prometendo estar de volta sempre às terças-feiras às 20h15, ou seja, às 8h15 da noite. Muito obrigado e até lá.